A Catedral de Notre-Dame, em Paris, é o ponto zero da capital francesa. Lá está um nó muito energético, que é importante em todo o mundo. E sua arquitetura gótica é referência. Este estilo arquitetônico está espalhado em praticamente toda a Europa. Suas características mais proeminentes incluem o uso da abóbada em cruzaria e do arco botante, que permitia que o peso do teto fosse contrabalançado por contrafortes do lado de fora do edifício, dando maior altura e maior espaço para janelas. Outra característica importante foi o uso extensivo de vitrais e a rosácea para trazer luz e cor para o interior. Outro detalhe era o uso de estatuária realista no exterior, particularmente sobre os portais, os chamados gárgulas, que supostamente ilustram histórias bíblicas para os paroquianos em grande parte analfabetos. O estilo gótico ficou marcado em muitas catedrais europeias, entre elas a de Notre-Dame, Colônia, Amiens, Santa Maria del Fiore. A maioria classificada como Patrimônio Mundial da Unesco, todas construídas entre os séculos XII e XIV. Muitas catedrais góticas caracterizam-se pelo verticalismo e majestade, denominando-se, durante a Idade Média, como supremacia e influência para a população. Vamos começar pelas catedrais mais longevas que não foram construídas para fins cristãos. Este é o primeiro ponto importante. Tenha em mente que estes majestosos lugares são mais como vórtices de energia localizados nos principais nós e linhas de cruzamento de linhas de lei e linhas telúricas do plano terrestre, por onde aponta uma atração de energia magnética. Por essa razão, essas catedrais estão localizadas estrategicamente nas grandes cidades. Muitas dessas catedrais estão cheias de esculturas como gárgulas, reptilianos, serpentes e demônios. E isso é porque eles têm uma origem mística e ritualística, que não há nenhum vínculo com Jesus e seus ensinamentos contidos na Bíblia. Sabemos que a catedral vem do latim cátedra, e isso significa trono. Mas quem se assenta neste trono? E por que todos eles têm portas de escadas gigantes e corredores de mais de 3 metros de altura? Se você adentrar nestes locais, sentirá um sentimento natural no corpo, como um fluir de uma energia concentrada, não importando a variação na cor, imagens ou decorações, porque no final é um ponto de atração de energia, como um ímã que atrai campos eletromagnéticos e biomagnéticos, de cima nas estrelas e do solo no intramundo. Não importa se nessa arquitetura possui crucifixos ou letras árabes, será sempre um ponto de energia. Esses locais foram propositalmente construídos para te sintonizar em território espiritual desconhecido, onde habitam seres enganadores e que atuam por energia sônica, magnética, mental, vibracional e emocional para sintonizar sua glândula pineal com as frequências desses seres caídos, até promover certas curas e milagres. Porém, isso é uma isca para aprisionar almas e acessar corpos. Eles apenas usam da ciência que Deus colocou para nós. Mas isto não quer dizer que aquele local seja santo. De acordo com a versão oficial, dizem que estas catedrais foram construídas entre o século XI ou XII até o século XIV, na Idade das Trevas, de acordo com cronologias oficiais. Mas um dado-chave para entender este mistério é que uma catedral está sempre localizada em algumas cidades importantes. Então, se você vai para o hebraico e analisamos o significado do termo cidade, você vai encontrar algo muito marcante na verdade. Caim é o primeiro construtor de uma cidade,
e o termo cidade significa literalmente lugar vigiado, ou lugar guardado ou vigiado por um vigilante. Os mais famosos vigilantes são os anjos caídos de Gênesis 6 e do livro de Enoque, que se rebelaram e tomaram uma forma corpórea aqui na Terra e se misturaram com a humanidade. Vindo dessa ação, muitas lendas e mitologias ao redor do mundo. Um vigilante era um alto poder do céu. Querubins sempre foram associados a esta guarda, lugar guardado por um guarda. Então, se as catedrais significam tronos e estas catedrais estão localizadas em alguma cidade grande, significa que essas estruturas faraônicas são espaço e residência de algum herdeiro Nephilim, que se entronou nesses locais, e isso é a razão pela qual elas estão cheias de gárgulas, reptilianos, serpentes e demônios. De acordo com o livro Haggadah da tradição judaica, os anjos caídos e os cananeus, isto é, a semente da serpente, fizeram um pacto mútuo para fazer um governo unido desde que ambos tinham os mesmos interesses desde os tempos ancestrais. Em suma, as catedrais são como quartéis perfeitamente posicionadas para estender domínio. Sua arquitetura marca a diferença em qualquer cidade e representam o trono onde se governa. Há também um ponto de conexão com o antigo Império da Tartária, desde que seu design sempre foi para atrair energia etérica. As torres, campanários, cruzes, antenas, obeliscos, cúpulas e estupas são dispositivos geométricos para captarem e ampliarem e distribuírem energia espiritual e eletromagnética. Uma torre ou obelisco representa o masculino, com formato de antena para doação de energia. Uma cúpula representa o feminino e a receptora e amplificadora dessa energia. Não é à toa o Vaticano possui um obelisco no centro da Praça de São Pedro, que esta, por sua vez, possui um formato de útero. Washington, D.C. também possui essa mesma interação entre o obelisco e o Capitólio. Roma possui arquitetura semelhante. Este império se apoderou desses locais nas conquistas de Júlio César contra os celtas, naquilo que ficou conhecido como Guerras Gálicas. Nestes locais das catedrais anteriormente já existiam outras construções, como círculos de pedras, dólmens, pirâmides, templos celtas, entre outros, onde os sacerdotes druidas deram as orientações de como seriam construídos estes monumentos. Os romanos construíram por cima e, posteriormente, os maçons, usando de geometria sônica interdimensional, ergueram essas catedrais travestidas com o cristianismo romano, mas que em seu interior está cheia de ossos secos e toda a imundícia. No caso de Notre Dame, até seu exterior não esconde sua real identidade e conexão. Quem guarda a Catedral Gótica de Notre Dame não são anjos, mas são os gárgulas, répteis e serpentes, que representam anjos caídos. O mais puro de alquimia, esoterismo, ocultismo, satanismo e misticismo, em seu estado mais concentrado. Notre Dame foi construída sobre ruínas celtas anteriores ao período romano. A altura e tamanho desses locais se deve ao fato de amplificação de energia captada e de que os últimos remanescentes da semente da serpente do Império Tártaro ainda adentraram tais locais para seus cultos profanos. Os cruzamentos de energia da Terra são utilizados por feiticeiros e demônios, assim como grande parte da arquitetura antiga encontrada na Eurásia, ou Antigo Império Tártaro, frutos do antigo bastião Nefilim da Idade Média. Projetaram monumentos antigos e essas catedrais contemporâneas para a herança de seus filhos gigantes Néfilins. Por isso as portas e corredores de dimensões descomunais. De lá, as potestades governam e comandam os visitantes.
Este é o porquê ainda se encontram pessoas com resquícios genéticos como gigantismo, presença de 6 dedos, paranormalidade e outras características ou aberrações, principalmente nessas regiões do mundo. Pois os nefilins modernos se misturaram com toda a raça humana ao longo dos tempos. Também é possível encontrar objetos tanto ritualísticos como de uso comum desses últimos remanescentes da antiga semente da serpente, sempre presente na história humana. Não cabe dúvidas quanto à existência da semente da serpente e seus resquícios genéticos e arquitetônicos, como de seus cultos a demônios. Esta é a arqueologia proibida que não te contaram.
Repare que as rosáceas são no formato de mandalas. O termo mandala significa círculo, onde tudo parte de um ponto que emana radialmente em direções no padrão espiral Fibonacci, num campo de ondas e espirais. Essas catedrais são como réplicas do padrão universal do eletromagnetismo. Note que flores, ciclones, redemoinhos, tanto no ar como na água, possuem padrão no movimento ciclotron em espiral. Em resumo, mandalas são vórtices de energia magnética e agem no modelo fractal. As catedrais fingem ser locais para cristãos, mas seu real propósito são para ser lugares de captação de energia e, para tal, utilizam de rituais, mantras, cânticos e energia emocional. O padrão de mandala e rosáceas estão na grade magnética da nossa realidade tridimensional, onde esse padrão rege a geomorfologia e processa que a energia, frequência e vibração moldem a matéria. A simática mostra que as frequências emitidas formam desenhos simétricos, onde o som processa padrões nas escalas musicais. Veja também as linhas do campo magnético de um ferrocel, que nada mais é do que uma lente, ferro fluido e iluminado, para que vejamos as linhas magnéticas. Note também que esse mesmo padrão de simática e frequência estão nos crop circles, que nada mais são do que o registro da entrada dimensional dos seres interdimensionais, no caso, anjos caídos no nosso plano. Por isso vemos esses padrões esculpidos nas catedrais, onde mostram a interação interdimensional de anjos caídos impressas fisicamente em nosso reino físico. A linguagem e desenhos geométricos deixados pelos crop circles são padrões eletromagnéticos da nossa matriz dimensional, realizado por entidades para se comunicarem entre si. Assim como campanários representam o fractal da nossa cosmologia, a base arquitetônica das catedrais representam uma terra plana. Cruz, mundo espiritual acima dos céus ou firmamento. A cruz, ou X, sempre foi o símbolo de Caim, e nas representações arquitetônicas, os maçons querem que seu Deus esteja acima dos céus. Faz menção ao pilar central, Axis Mundi, ou Monte Meru no centro-norte, local da antiga árvore cósmica, ou árvore da vida que foi cortada. Cúpula, ou domo, ou firmamento, revestimento que protege e blinda o nosso mundo. Quatro cantos da terra, representado por 4 anjos. Pilares, colunas, alicerces da terra. Filamentos de plasma nas altas camadas da atmosfera acima e responsáveis por formarem e manter a Terra fixa e imóvel em meio às águas primordiais abaixo. Submundo ou Sheol, ou Hades, Geena, intramundo, local subterrâneo, onde estão as almas e os anjos caídos encarcerados, geralmente o local onde ficam o altar e os fiéis. Por isso a Bíblia expressa repetidamente para não adentrarmos nesses locais profanos.
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Neste salmo, o sentido de casa significa povo, família, parentes, e nunca foi templo. Este é o porquê Cristo se irou com os cambistas que faziam comércio do povo de Deus enganando essas pessoas. João 2, verso 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Ou seja, o cuidado, os ciúmes pelo seu povo lhe consumirá, e não sobre um templo. No decorrer da mesma passagem em que Cristo expulsou os cambistas que faziam negócio com as pessoas que são a casa de Deus, ele fala sobre o templo, sobre o verdadeiro templo aos fariseus, o templo de seu corpo. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas. Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai num mercado. Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. O homem possui 46 cromossomos. E os anos de edificação do templo foram 46 anos. Os templos sempre significaram o DNA humano, onde o Espírito de Deus habita. Isto significa que o antigo corpo decaído foi substituído pelo corpo que o Messias levantou em 3 dias, o corpo da ressurreição.
tumba está vazia, pois ele ressuscitou.